Fala, seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje vamos a um aulão de como gerenciar a sua banca nas operações da Derive.com, tanto por robôs quanto também por estratégias manuais, tá? Você pode adaptar os ganhos que você tem dentro da mesma planilha. Vai ser uma aula bem detalhada, assim como eu faço nas aulas do Trader Consistente. Então, para quem aí tá com tempo, já senta, presta bem atenção nessa videoaula aqui, porque eu vou tirar muitas dúvidas e também demonstrar como funciona a calculadora de martingales e também de stop loss, ok? Então vamos lá. Primeiro, como que você faz download dessa minha planilha? Pessoal, eu tenho um site que é o Trader Bots Club. O link está na descrição e no comentário fixado. Grande parte das pessoas já tem cadastro aqui no meu site. Ele é totalmente grátis, né? Onde você tem acesso a diversos robôs, estratégias, cursos, tudo de forma gratuita. A planilha está aqui na página inicial. Você pode clicar aqui, ó, ver tutorial sobre a planilha. Vai ter um vídeo tutorial que é esse que eu estou fazendo. Você pode baixar por aqui, ó. Se você começou hoje, está começando agora, não entende nada do assunto, comece pela primeira aula daqui, ó, como iniciar. Aos poucos você vai avançando as aulas e também tem aqui a aula da planilha de gerenciamento. Outra forma de você achar a planilha é dentro dos vídeos tutoriais dos robôs. Você vem aqui, escolhe um robô para assistir o tutorial e logo abaixo tem o clique para fazer download, tá? Clicou, Mediafire, fez o download, você já vai ter a planilha aí no seu computador, beleza? Então vamos começar aí explanando o funcionamento, as abas dessa planilha. A primeira é onde tem as minhas informações de contato, tá? Lembrando que a planilha ela é protegida e você só vai conseguir mudar os dados quando necessário, tá? Você não consegue ficar colocando dados de qualquer forma, para você não tirar as fórmulas que eu coloquei nela. Aqui na primeira aba, para você se inscrever no canal, meu Instagram, WhatsApp, Discord, e-mail, o Trader Consistente, caso você queira ir para o conteúdo avançado, método ABR, aqui você clica, você já vai para Trader Bots Club, quer ver, ó? Tá tudo já direcionando certinho. Não tem computador, quer mexer pelo celular, quer o aplicativo, não tem? Clica aqui também, você vai direto para o download do meu aplicativo. Aqui comprar ou vender saldo Derive, clica também que você vai poder comprar e vender saldo diretamente comigo, que também sou agente de pagamentos. Na segunda aba, eu já deixei aqui também bem fácil e prático as plataformas. A primeira plataforma é a avançada, aquela que você tem acesso a todo o histórico do robô, como ele funciona, as estratégias, ó. Quando você clicar, você vem para essa página aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Clicou, você já vai ser direcionado para ela, tá ok? Aqui ó, vai carregar. Se você não quer usar a avançada, quer usar a objetiva, que é para celular, tem loss virtual, clica aqui. Faz o seu login também, caso você não tenha, faz aí o seu cadastro, tá? Também já vai direto para ela. E também temos aqui a de loss virtual, onde você pega o seu próprio XML, coloca na plataforma e decide quantos loss virtuais você quer na operação, tá bom? Então, começamos aqui agora pela calculadora de martingale. É uma aba bem importante para você utilizar. E aqui eu quero deixar bem claro como você vai efetuar suas operações de acordo com o bot utilizado. Muita gente tem dúvidas na questão do stop loss, no limite de perdas. E aqui eu quero deixar bem claro como você vai trabalhar com ele. Os bots, gente, deixa eu pegar aqui um exemplo nessa minha plataforma. Eu vou abrir o bot de um tique e vou abrir também um bot o Legolas, que trabalham com stop loss diferentes. Vou abrir o Legolas agora. Deixa eu só ver se eu estou na minha conta. Estou na conta real, vou passar para virtual, tá? Porque aqui eu vou fazer algumas entradinhas exemplo. Então eu vou entrar na virtual. Deixa ele carregar, vai mudar para minha virtual. Deixa eu fechar a aba 2 primeiro.
Ok, já estou na minha conta virtual com o robô de um tique aqui. Vou abrir mais uma aba e vou colocar agora o bot Legolas, que trabalha com limite de perdas diferente. Venho aqui, trocar, escolho o Legolas, beleza. Estou com dois bots com stop loss diferentes. Cris, o que é esse stop loss diferente? Enquanto um stop loss trabalha com limite de perdas consecutiva, o outro trabalha com limite de perdas normal. E esse limite de perdas tem confundido o pessoal, né? Eles não estão sabendo usar corretamente. Então, vamos prestar muita atenção agora. Vamos dizer que eu pegue aqui o meu bot de um tique e eu tenho 200 dólares de banca. Vai, 100 dólares, para ficar uma coisa mais baixa, tá? Ficar uma coisa mais palpável. Eu tenho 100 dólares de banca. Eu vou fazer aqui o meu gerenciamento. Meta de 5 dólares. Aposta após vencer e aposta inicial de 1 dólar, limite de perdas consecutivas 8, fator de Gale 1. Lembrando que muitos dos robôs, quando você coloca o seu fator de Gale, você soma uma unidade a mais na taxa. Por exemplo, se eu coloco o fator de Gale 1, ele vai estar trabalhando vezes 2. Se eu coloco o fator de Gale 3, ele vai fazer vezes 4 e assim por diante. Vou deixar o fator de Gale 1 e eu venho e coloco esse meu gerenciamento na minha aba de calculadora. Stake de 1 dólar com fator de Gale 2. Aqui, ó, stake inicial de 1 dólar com fator de Martingale 2. Eu tenho 100 dólares de banca. Qual é o meu limite máximo de entradas nessa configuração? Aqui você tem a sequência de valores enquanto você vai tomando loss, tá? Tomou loss de 1 dólar, sua próxima entrada 2 dólares. Tomou 2 dólares, sua próxima entrada 4 dólares. Aqui limite de perdas eu já deixei na segunda linha, que eu vou explicar o funcionamento dele. E aqui embaixo é a soma total da sua banca de exposição. Caso você chegue na terceira entrada, no seu segundo Gale, você vai estar exposto em 7 dólares. Se eu tenho 100 dólares de banca, eu consigo ir até a sexta entrada, que eu vou me expor em 63 dólares. Se eu for até a sétima, dá 127. Já ultrapasso o meu valor de banca, ou seja, não dá para trabalhar até a sétima entrada. Dá se você diminuir a sua stake inicial. Você vem aqui, coloca 0,35, que é a sua stake mínima na Derive. Quando você coloca 0,35, sua sétima entrada, você estará se expondo apenas com 44,45 dólares. Ou seja, ganhei uma entrada a mais no mercado para uma possível recuperação. Se eu for até a oitava entrada, eu vou me expor em 89,25. Ainda está dentro dos meus 100 dólares. Consigo chegar na minha oitava entrada. Na nona, 178 dólares. Ou seja, não consigo chegar na nona. Meu stop loss de limite consecutivo vai até a oitava entrada. É assim que funciona um stop loss quando você está trabalhando com limite de perdas consecutivas, tá? O meu bot eu coloco dessa forma, limite de perdas consecutivas, mas você pode encontrar em outros robôs qual o seu número de stop loss seguido e assim por diante. Mas nessa planilha você consegue fazer o seu cálculo dessa forma bem simples. Ah, quero diminuir o meu Gale, não quero trabalhar vezes 2, quero fazer um Gale vezes 2,20. Você vem aqui, 2,20. Aí para você colocar 2,20 no robô, você põe 1,2 que vai somar uma unidade. Quando você está com 2,20 de Gale, a sua oitava entrada já não é mais possível, porque você estaria com uma exposição de 159 dólares. Então já ultrapassa a sua banca de 100. Você tem que ir até a sétima entrada utilizando 72. Fica dentro da sua banca. Aí você fala, tá, eu tenho 100 dólares. Eu quero me expor com 100 dólares nessa operação, nesse meu day trade. O que você pode fazer? Aumentar a sua stake. Você começa com 0,35, você vai até a sétima entrada. Se você começa com 0,40,
Sua sétima entrada está com 82 dólares, ainda está dentro do que você quer de exposição. Você coloca 0,45, passa para 93. Você passa para 0,50, já fica 103. Ultrapassa a sua banca, você não pode ter um limite de 7 loss consecutivos. Você pega e diminui. Vem aqui, ó, 0,48. Você já está dentro dos 100 dólares, ó, 99,37. Então, quando você quiser saber exatamente a sua exposição dentro de uma operação, utilize a calculadora de martingales. Vou começar com 2 dólares aqui, a uma dobra básica, eu tenho 100 dólares, eu vou até apenas a quinta entrada, porque na sexta eu já preciso ter 126. Então, seu limite de perdas consecutivas são 5 entradinhas, entenderam? Então aqui, ó, limite de perdas consecutivas é quantos loss seguidos que a banca pode dar para parar automaticamente o robô. Por exemplo, nós vemos aqui, vou colocar 1 dólar de entrada, vou colocar 2 dólares de entrada e limite de perdas consecutivas, 2 também. Se eu tomar 2 loss seguidos, o bot vai parar. Vou dar um play aqui. Ele está com 2 dólares para parar automaticamente. E, quer dizer, 2 loss para parar automaticamente. E meta de 5 dólares também para parar automaticamente. Vamos aguardar o bot de um tick trabalhando. Já tomou um loss. Quero deixar bem claro isso, tá, gente? Por isso pode ficar uma aula um pouco mais longa. Porém, eu tenho certeza que vocês não vão mais se confundir. Ah, Cris, assisti, mas ainda fiquei na dúvida. Aproveita que é um vídeo, volta de novo e assiste até colocar isso na mente, porque é importante, tá? Vamos ver aí, ó. Tomou 2 loss. O que aconteceu? Limite de perda atingido, volte amanhã. O bot parou, ok? Agora eu vou colocar para bater a minha meta. Vou dar aqui um limpar no meu histórico. Deixa eu limpar o histórico aqui. Parar o robô, limpar o histórico. Gerenciamento, limite de perdas consecutivas, 10. Vou colocar uma meta de 2 dólares também para bater rapidinho. Iniciar. Beleza. Deixa ele trabalhando aí. Vamos aguardar que ele bata agora a meta de 2 dólares. Ó, pegou a primeira win. Agora ele vai para a segunda entrada. Pegou um loss, vai entrar com o martingale agora. Isso no seu gerenciamento do stop loss, limite de perdas consecutivas. 2 loss, ele tem que tomar quantos loss seguidos? 10 loss consecutivos. Na minha planilha, utilizando esse gerenciamento, 2,20, 10 loss consecutivos, a minha exposição de banca, nesse fator de Gale com stake 2, seria de 4.424 dólares para aguentar essa operação até possivelmente 10 loss seguidos, tá? Então vamos colocar aqui de volta. Dessa vez bateu a meta, tá vendo, ó? Errou, acertou aqui, tomou 2 loss, ganhou aqui já na recuperação e bateu a minha meta, certo? Então aqui nós trabalhamos com um bot de 1 tick que faz limite de perdas consecutivas. Vamos agora para o limite de perdas total, que é onde o pessoal mais se confunde, tá? Aqui nós temos a mesma configuração de loss virtual, aposta inicial de 2 dólares, meta de 5 dólares, limite de perdas de 100 dólares e fator de Gale 1.2. Digamos aí que você, deixa eu colocar 1 dólar só para ficar uma sequência menor aqui, ó. 1 dólar com Gale normal, aqui um dólar com Gale normal. Você tem aí 100 dólares de banca, gente, mas você quer se expor apenas em 50 dólares. Você não quer, se expor mais do que isso. Perdeu lá igual ou um pouco acima de 50, você já quer parar, você não quer ir para uma próxima entrada. Você não vai chegar, gente, e fazer isso daqui, ó. Meu limite de perdas, 50 dólares. Não faça isso. Há um cálculo exato para parar no seu stop loss.
e eu já deixei ele também automático para você. Por quê? Se você está aqui fazendo seus cálculos, stake de $1, dobra básica de 2. Com $100, a sua exposição é até a sexta entrada. Só que com 6 entradas, você se expõe com $63. Você não se expõe com 50, você quer perder no máximo até 50. Porém, se você coloca lá $50 aqui, o bot vai chegar até essa sexta entrada e você vai perder mais do que o necessário. Por quê, gente? Um robô que trabalha com limite de perdas total, se você perde até a quinta entrada, que é o que você quer, até o máximo 31, porque na sexta você já perde 63, o bot vai entender, tá, ele não atingiu ainda $50 de loss. E se você tiver banca suficiente para fazer um novo Gale, ele vai fazer. Aí quando você vai para a próxima entrada e perde, você toma um susto. Poxa, mas eu coloquei $50 e o bot perdeu 63, porque você não configurou direito. O bot só vai parar na stake quando o seu lucro lá tiver com prejuízo de 50 ou mais. Não vai fragmentar a sua entrada para deixar $50 exatamente perdido. Como que você resolve isso? Aqui, ó. Se você quer trabalhar até a quinta entrada, porque você tem $100, seu stop é de 50. Para você perder até $50, você vai até a quinta entrada. Quando você entra na quinta entrada, a sua stake, ela é de quê? $16. Quanto que você vai colocar de stop loss nesse robô? 13,33. Já deixei aqui a configuração para você chegar e colocar aqui, ó. Cadê o stop loss aqui? 13,33. Se você perder 5 vezes aqui seguidas ou até fragmentando a conta lá, você vai ganhando um pouco, né? Porque quando você coloca limite de perdas, você vai contar também o que está já no seu lucro, tá? O bot vai parar quando tiver um saldo negativo de 13,33 para mais. Aí você já sabe que sua exposição não vai ficar além disso. Claro, se você tiver com um lucro muito alto já aqui no seu lucro total, você pode sim dar um salto para a próxima entrada, porque ele vai estar utilizando como informação esse seu lucro aqui. Se você tiver com $50 de lucro, se você perde 13,33, você ainda vai estar com o seu saldo positivo. Aí o bot vai pegar e dar mais um pulo, vai fazer mais um Gale. Então você tem que ter ciência que limite de perdas, você vai colocar uma stake baixa, tá? A partir da sua entrada, da sua aposta, e não vai ficar mexendo com a sua exposição. Vou fazer um teste aqui, uma prática para vocês entenderem, tá? Vamos colocar aqui que eu quero me expor em 4 bancas, eu tenho $100, quero me expor no máximo em $20, tá? Porque eu não quero chegar no 31, não quero perder $31, eu tenho 100, mas eu quero me expor em 20. A minha quarta entrada, eu perco até 15, tá dentro dessa minha exposição, então meu limite de perdas vai ser 6,67. Eu vou colocar 20 só para vocês verem como que vai pular uma entrada, quer ver, ó? Vou colocar $20 aqui. A minha exposição que eu quero máxima é de $20. Vou pegar aqui e colocar a minha aposta $1. Como é que tá o Gale 2? Certinho. Vou dar um play. Pronto. Só que o Legolas vai ter que perder aí pelo menos 4 vezes seguidas, né? Vamos deixar ele trabalhando. Qualquer coisa eu acelero o vídeo, tá? Para que aconteça essa situação. Estou colocando $20. De acordo com a planilha aqui, ó, eu vou até 15, né? Ele seria, para você que está começando agora, o bot é para parar aqui. Se eu coloquei $20, ele não vai pular para 31, mas vai pular sim, porque você tem $100 na banca e não configurou o stop loss direito. Vamos voltar para cá. Se ele for ganhando,
ele não vai parar, porque ele vai usar o seu saldo positivo também para colocar na conta final, tá? Então vocês têm que ter essa ciência aí. Sei que limite de perda é algo mais complicado, mas tem que saber calcular. Qualquer coisa eu acelero. Vamos esperar só um pouquinho aí. Tem que tomar 4 loss. Talvez eu até diminua, tá? Se eu colocar, vai. Vamos esperar. Vamos aguardar aí que ele pode já pegar 4 loss aí. Minha exposição, 20 dólares, que eu quero colocar. Lembrando, minha banca hipotética tem 100 dólares. Eu quero me expor apenas com 20 de stop loss. Um cálculo de iniciante. Se eu colocar até a quarta entrada, ele não vai passar porque na quinta são 31, né? Vamos aguardar aí. Só que ele tá ganhando. O Legolas, ele é complicado. Complicado assim, ele costuma dar uns acertos mais, né? Ele tem uma leitura básica, né? Mas ele tem umas entradas aí que costumam ser mais certeiras. E como eu quero fazer ele perder, eu tenho que dar uma aguardada boa para ele pegar uma sequência ruim. Vamos ver aí, ó, tem que tomar os loss aí, me expondo em 20 dólares. Tá acertando. Eu vou acelerar o vídeo e quando acontecer a situação, eu volto explicando, tá? Então vamos aguardar aí que ele volte. Então, gente, ele tá acertando muito. Deixa eu limpar aqui, tá? Vou ver aqui um novo gerenciamento apenas até a terceira entrada. Então, dessa vez, eu quero me expor em 10 dólares de stop loss, tá? Só quero 10 dólares. Quero entrar, né, na minha operação e não quero perder mais de 10. Se eu perder um pouquinho mais só, porque limite de perda tem aquela inconsistência pequena entre valores, tá? Então eu quero perder no máximo 10 dólares aí. Vou vir aqui, vou mexer no meu gerenciamento aqui, perder 10 dólares, colocar uma meta alta aqui para não bater a meta novamente. Vou dar um play e novamente iniciar. No início trabalhando sem loss virtual, tá? Depois eu vou explicar o funcionamento do loss virtual, do limite de perdas consecutivas, tá? Primeiro eu quero só deixar bem claro o funcionamento desse stop loss, que tá pegando o pessoal aí na confusão. Vamos aguardar aí, ó, tomou um loss já. Meu limite de perdas, 10 dólares. Vamos esperar aí. Aqui do outro lado estou com um sniper trabalhando também. Ó, tomou um loss lá, vamos ver se já toma mais um loss. Beleza. Esperar que tome mais loss aí. Ok, 10 para parar. Tomou 2, vamos ver se toma mais um agora. Lembrando que 10 dólares aí seria na terceira entrada. Na quarta entrada eu já perco 15. Voltar aqui, ó, tomou 7 lá. O bot não vai parar. Você colocou limite de perdas em 10 dólares. Então ele não vai parar. Enquanto não tiver menos 10 aqui, igual ou a mais, ele vai continuar operando. E é nessa oportunidade que o pessoal está sendo pego de surpresa. Vamos aguardar aí, quer ver? Ó? Vamos ver se ele tomar um loss, ele vai parar. Ele recuperou. Se ele tomasse um loss agora, eu teria perdido quanto? 15 dólares e o bot teria parado. Tá? Por quê? Porque você está igual ou acima de 10. Vamos esperar, eu quero que aconteça essa situação aqui para deixar muito claro. A aula pode sim ficar longa, tá, gente? Mas é assim que eu gosto de deixar bem detalhado. Não só na teoria, como também na prática. Vocês veem do que está acontecendo. Olha lá, ele está fazendo, já recuperou. Aí ele vai começar a usar o lucro dele já atual para calcular o limite de perdas. Vamos ver se ele já vai... Ó, tá ganhando de novo. Ele tem que tomar aí 4 loss. Daqui a pouco vai ficar pouco já esses 4 loss dele. Toma um loss, vamos aguardar. Eu vou diminuir ainda mais. Senão nós vamos ficar aqui até amanhã.
Vamos passar para cá, deixa eu apagar o histórico. Meu stop loss, que era 10 dólares, vou passar para 5 dólares, tá? Tenho lá minha banquinha de 50 dólares agora e eu quero me expor em 5 dólares apenas, tá? Apenas 10% de stop loss da minha conta. Tenho 50 dólares, quero colocar 5 dólares de exposição máxima, aqui ó, beleza? Vou dar um play aqui, um play novamente. Meu objetivo é perder apenas 5 dólares. Se eu vou para a terceira entrada, eu já perco 7, certo? Então, na segunda entrada, eu tenho 2 loss apenas para ficar dentro dessa minha soma total de perdas, que aí eu perco 4, né? Eu vou perder 4 dólares aqui numa, 3 dólares no máximo, para mim tá tranquilo. Vamos lá, ó, perdi 1 dólar aqui. Ele recuperou. Vamos aguardar aí. Tem que ficar dentro desses 5 dólares. Aqui a mesma coisa, para minha aula do trader consistente, para explicar o limite de perdas, também foi uma aula longa, porque eu quero que vocês tenham isso muito bem explicado, tá? E quando não acontecer na prática, eu não vou parar o vídeo, ele vai fazer para vocês entenderem certinho. Ó, com loss. Vai tomar um outro aí depois. Aí você fala, ah, beleza, vou conseguir perder. Não, não vai. Só que agora como tá um valor bem baixo, ó, ele tá acertando muito o Legolas, viu? Queria que ele errasse aí. Queria que ele errasse, mas ele tá acertando. Aí ele vai começar a ficar com lucro alto e vai ficar ruim depois para pegar o limite de perdas. Vou fazer o seguinte, gente. Coloca 4 mesmo, tá? Ó. Vamos colocar, vai, limite de 10. Porque aí eu acelero o vídeo certinho. E venho explicar depois o funcionamento, tá? Vamos dar um iniciar. Deixa ele trabalhando com 10 dólares de stop loss. E na sua banca de 100 dólares, tá? E vou dar uma acelerada e daqui a pouco eu volto quando bater o meu limite de stop loss. Pronto, pessoal. Finalmente, após um longo período aqui aguardando ele dar 4 loss seguidos, ele finalmente bateu o stop loss do limite de perdas, tá? Tá aqui, ó, a plataforma TraderBots diz limite de perda atingido. Só que o meu loss está com menos 13,22. Eu havia estipulado para ele ficar com 10 dólares no máximo de perdas, né? Porque eu quero manter até 10% do meu stop loss em uma banca de 100. Porém, gente, por eu ter mais banca disponível e o limite de perdas ser configurado igual ou a mais do que eu estipular, você tem que colocar o seu limite de perdas estipulado na última stake. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso, se eu quero colocar no máximo 10 dólares de limite de perdas, ele não é para chegar na minha quarta entrada. O que eu tenho que fazer? Pego a terceira fileira, que vai no máximo até 7 dólares de exposição. Minha quarta stake é 4 dólares da minha aposta e meu limite de perdas tem que ser igual ou acima de 3,33. Como que eu faço isso? Venho aqui, coloco 3,33, vou limpar o histórico da minha operação. E agora, gente, quando eu perder, eu sei que não vai passar dos 10 dólares, tá? Eu venho aqui, dou um iniciar novamente e vocês vão ver que quando eu tomar o meu próximo stop, ele não vai passar desses meus 10 dólares, não vai chegar nos 15, tá bom? Vamos deixar ele novamente operando e daqui a pouco eu volto quando ele tomar esse stop loss de forma correta agora. Mas eu ainda vou dar mais exemplos, tá? Só quero passar realmente essa parte prática para que nas outras vezes que eu for falar agora de forma teórica, vocês já vão conseguir ligar os pontos, beleza? Deixa ele trabalhando aí, daqui a pouco eu volto novamente. Pronto, pessoal, dessa vez foi mais rápido, já tomou os 3 loss aqui
Eu fui até a minha terceira entrada e ele não partiu para a quarta, né? Eu quero uma exposição máxima de 10 dólares, chegou na terceira, perdeu e parou. Eu coloquei aqui 3,33, ele foi até minha terceira entrada, que é o meu limite de perdas, parou o robô. Se eu tivesse aqui uma banca de 200 dólares, quisesse me expor em 100 dólares aí, com essa mesma configuração, o que eu vou fazer aqui? Ó? 100 dólares, eu vou até a minha sexta entrada, correto? Se eu deixo o meu stop loss com 100 dólares, ele vai para mais uma entrada, porque ele vai se expor em 127, porque eu tenho banca suficiente para o robô fazer mais um gale. Para que ele pare na sexta entrada e eu perca nesse máximo 100 dólares, por exemplo, aqui eu quero exatamente 100 dólares. Vou aumentar a minha stake para 1,5. Na sexta entrada eu chego a 94 dólares. Como que eu vou fazer para estipular 50% de stop loss? Tenho 200, quero me expor em 100 dólares no limite de perdas e vou até a sexta entrada no máximo. Minha sexta entrada na stake é 48 dólares, meu limite de perdas será 40. Quando eu perder a minha sexta entrada ali, com 40 dólares negativo, ele não vai pular para a sétima entrada. Aí eu viria aqui, colocaria aqui no limite de perdas 40 dólares, tá? Então, lembrem-se disso, é diferente. Limite de perdas consecutivas é mais simples, é mais fácil. Você vai pegar apenas, quero perder 100 dólares, beleza, coloco no máximo 6 loss seguidos. Quero trabalhar com bot que é limite de perdas, beleza, tenho os mesmos 100 dólares, vou até a minha sexta entrada e meu limite de perda será 40 dólares. Quando você perder uma stake de 40, o seu bot vai parar e não vai pular para uma nova stake, tá? Lembrando que isso vai acontecer se você não tiver um lucro muito alto aqui, que ele vai influenciar na sua operação. Ele vai usar o seu lucro positivo para estar influenciando também no seu limite de perdas, tá? Então fiquem sempre espertos nisso. Outra coisa de gerenciamento aqui, quando você usa loss virtual. Vamos voltar para o bot de um tick aqui. Quando você usa limite de perdas consecutivas, gente, por exemplo, eu tenho 8 entradas para fazer a operação. Eu vou até a minha oitava entrada na minha conta real. Caso você trabalhe com loss virtual, coloco aqui, ó, um loss virtual para entrar na minha conta real. Se você está com 0 loss virtuais, você vai ter a sequência correta, de 1 até 8. Vou me expor deixa eu colocar a mesma configuração, vai, 1 dólar de aposta, 2 dólares de gale. 8 entradas nessa configuração, eu tenho uma exposição de 255 dólares. Se você coloca um loss virtual para depois começar na sua conta real, você vai ter 7 entradas na sua conta real, porque o loss virtual é contado também nesse sistema. Então, se você quiser continuar com as mesmas 8 entradas na sua conta real e um loss virtual, você terá 9 entradinhas, tá? Você vai estar sempre contando o loss virtual como também limite de perdas consecutivas. Ah, Cristiano, ainda não entendi. Vamos fazer um teste prático aqui. Eu tenho aqui o bot de um tick, que trabalha aí com limite de perdas consecutivas. Eu vou colocar aqui limite de perdas 2 novamente, tá? Vou dar aqui um limpar. Deixa eu dar um limpar aqui na configuração dele. Aqui perdeu 2 seguidos, eu vou parar o robô. Vamos lá, a mesma coisa de antes. Eu quero que também isso fique bem claro quando vocês trabalharem com loss virtual. Aqui sem loss virtual, conta real diretamente trabalhando. Quando pegar 2 loss, ele vai parar. Se eu quiser trabalhar com loss virtual, vocês têm que colocar o limite de perdas consecutivos na conta, tá? Vamos aguardar aí. Tomou 2 loss seguidos, ele para. Quanto que tá a meta aqui para não parar rápido? Meta tá com 2 dólares, ele vai parar rapidinho aí também. Eu estava testando a meta, né?
Deixa eu só fazer o seguinte aqui, parar, colocar uma meta maior. Agora eu dou novamente um play, beleza? Ele vai trabalhar tomando 2 loss, beleza, ele já pega e para. Vamos aguardar ele tomar os 2 loss. Aí, se eu quiser colocar depois, gente, 2 loss virtuais para depois ele começar a entrar na minha conta real com 2 entradas na minha conta real mesmo, sem ser na conta virtual. Eu tenho que colocar 4 limites de perdas consecutivas, porque eu vou usar 2 da virtual e mais 2 da minha conta real. Vamos aguardar ele pegar primeiro os meus 2 loss aí. Lembrando, está zerado na minha configuração de loss virtual. Vamos esperar aí. Depois eu vou mostrar um pouco também da parte da planilha, onde vocês vão preencher os ganhos e as perdas, tá? Aí tomou um loss já. Vamos aguardar que ele faça mais uma perda. Aí depois eu já coloco o loss virtual. Aí vamos ver se ele já pega um loss. Não pegou. Esse aqui vai ser mais rápido, que é limite de perda consecutiva, né? Então ele já pode... Perdeu 2 seguidas, ele já vai parar. Perdeu novamente a primeira. Esperar perder a segunda. Olha lá, perdeu, né? Perdeu, bateu o stop loss consecutivo, que são 2 perdas seguidas, ele para. Agora eu quero trabalhar com loss virtual. Aí a pessoa pode vir aqui, quantos loss virtuais para entrar na minha conta real? 1. Depois de tomar um loss na conta demo, eu quero que ele vá e faça 2 entradas no máximo na minha conta real. É o que o pessoal costuma fazer. Aí você vai lá, deixa eu dar uma limpada aqui no histórico e dou um play, certo? Coloquei um loss virtual, mas quero trabalhar com 2 loss consecutivos na minha conta. Vamos ver o que vai acontecer aí. Agora vocês vão ver que ele vai entrar primeiro na conta demo, tá vendo? Ó? Quando ele tomar um loss na conta demo, que tomou agora, ele vai começar a entrar na minha, tá vendo? Agora entrou na minha conta real. O que aconteceu aqui, gente? Vou dar um ok. Ele tomou 2 loss seguidos, mas você colocou no seu gerenciamento aqui, ó, 2 perdas consecutivas para a conta real. O que o pessoal não está entendendo ainda é que os bots, eles levam em consideração também o loss virtual. Se você quer trabalhar com 6 entradas na sua conta real, porém com 2 loss virtuais, você tem que fazer a soma. 6 da sua entrada na conta real, com mais 2 de loss virtual, 8 loss consecutivos. Aí você vem aqui, coloca 2, ó, e você vai trabalhar exatamente como você quer. Vai colocar 2 loss na conta virtual e 6 na conta real. Somando os dois, 8 perdas seguidas para você tomar o seu stop. Entenderam? Então não adianta colocar, eu quero trabalhar com 8 entradas na minha conta real, né? E deixar apenas 8 aqui e colocar 2 loss virtuais. Porque você vai tomar 2 loss virtuais, quando tomar 6 na sua conta real, o bot já vai parar. Aí você vai tomar aquela surpresa. Mas o bot não fez o que eu queria. Ele fez exatamente o que estava configurado. Só que você tem que somar o loss da sua conta real, que é o consecutivo, e também o loss virtual. Quer trabalhar com 8 entradas na sua conta real com 2 loss virtuais? Aí você vai colocar 10 perdas consecutivas, entendeu? Sempre somem no limite de perdas consecutivas o tanto que você quer utilizar de loss virtual. Se você está colocando aí, deixa eu dar um stop nele aqui, quer trabalhar com 3 loss virtuais e 8 loss na sua conta real para você tomar stop. O que você faz? 8 com mais 3, 11. Você vem aqui, coloca 11, coloca os seus 3 loss virtuais e começa a trabalhar. O bom do loss virtual, gente, é que você, com uma banca baixa,
pode operar com qualquer robô. Você pode deixar sua conta demo tomar os loss primeiro, né, para depois começar a sua conta real a trabalhar. Se você tem uma banca, de 20 dólares apenas, se eu quero trabalhar com 8 entradas, ó, colocando uma banca de 20 dólares aqui, 0,35, uma dobra básica, 20 dólares eu vou até a minha sexta entrada. Digamos que eu tenho 25 então para nós irmos até a sexta entrada. Se eu começo sem loss virtual a minha operação, eu tenho 6 entradinhas, né? São 5 gales no máximo. Com 3 loss virtuais, eu tenho 9 entradas no mercado, pois eu vou começar a entrar com a minha conta real apenas a partir da quarta entrada, ou seja, quanto mais o bot vai tomando loss, você vai, digamos que teoricamente você aumenta sua probabilidade de acerto na próxima entrada, correto? Então você deixa de tomar esses seus 3 primeiros loss aqui na sua conta e começa a contar as suas outras 6 entradas a partir da quarta. Aí você fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas, totalizando 9. Você sai de 6 entradinhas com 25 dólares para 9. Sendo que as 3 primeiras você não vai tomar na sua conta real, tá? Então, quanto menor for sua banca, maior deve ser o loss virtual. Nessa minha plataforma aqui, atual, você consegue colocar até no máximo 3 loss virtuais. Logo mais vai sair uma nova plataforma onde o loss virtual é ilimitado. Se você tiver 10 dólares de banca e quiser colocar 5 loss virtuais, você consegue colocar que o seu dinheiro, a sua conta real, vai começar a operar no mercado apenas a partir da sexta entrada. Assim você aumenta a sua possibilidade de win e uma possível sequência de loss muito forte, tá? Então essa aqui é a parte do gerenciamento da calculadora. Para ficar bem claro, foi uma sequência mais demorada, né, de explicação, mas espero ter ficado aí bem explicadinho. A partir das abas na frente, vocês terão acesso aos meses, né? Como que você vai gerenciar essa sua banca. Você coloca aqui em cima qual o seu valor de banca inicial. Digamos que você comece com 50 dólares aqui. Quando você coloca 50, pessoal, nenhuma outra informação que você colocar, ó, ele vai tampar, ele não vai deixar você mexer. Você só vai conseguir mexer nas informações corretas, tá? Que é a banca inicial, é a banca inicial, é o valor de meta que você quer ao dia, tá? Ela vai no padrão 2%, mas se você quiser, você coloca 3, 4, 5. Eu aconselho ficar de 1 a 3%, tá? Ela vai com 2. Começou com 50 dólares, aqui 1º de janeiro, valor inicial. Você pegou aqui o primeiro robô, o Legolas, ganhou aí 2,30 dólares. O seu valor inicial de 50 vai para 52,30. Isso representou 4,60% de ganhos na sua banca. Sua meta era apenas 1 dólar, porque está 2% configurado. Seu valor ganho foi 2,30, o valor em reais 11,50. Qual bot utilizado? Legolas. Vou colocar aqui, ó, Legolas. Caso o dólar não seja mais 5 reais, você vai lá na última aba, aqui, ó, resultados meses, e coloca aqui o dólar, vai 4,90. Ele já vai atualizar em todas as abas, tá bom? Ó, janeiro tá 4,90 aqui. Ao invés de você ganhar 11,27, ele já vai mudar o valor com o dólar atual. Por exemplo, aqui, ó, ele tá 11,27. Se eu pego aqui, deixa eu mudar para um dólar mais alto, 6 reais, digamos, o dólar. Aí você vai voltar lá em janeiro, ele já não está mais 11,27, está 13,18. E assim já está configurada em todas as abas, tá? Uma vez que você muda lá na última aba, já corrige em todos os meses. Aí você vai completando. Dia 2 você vai, ganha 1,3. Aqui você utilizou o bot de um tique. Chegou no terceiro dia, você perdeu aqui menos 1,5 dólares. Ele já vai calcular certinho, vai tirar 1,50, vai falar quanto que você perdeu e aqui você coloca, foi o unbot. Chegou no quarto dia, você não quis operar, você pula. Aí você coloca um 0 aqui, não ganhou nada.
Quinto dia, também não operei. Sexto dia, ganhei 4,79 dólares. Qual foi o robô? Você coloca Hércules aqui. Só dando exemplos, tá? E assim você vai completando os dados. Aqui embaixo tem o valor do lucro total, tá? Aqui ele em dólar, aqui tá só o cifrão errado, né? Tá com a moeda, tá com um real, mas é em dólares. Aqui tá em dólares também e aqui já tá convertido em real, tá bom? E assim para frente todas as abas. Aqui você tem uma planilha mais visualizável de quanto você está fazendo em média, tal. Você pode ver que o primeiro dia foram quase 15 reais, aqui quase 10 reais, aqui você coloca o mouse em cima, você vê exatamente o valor. Mas aqui é só para você ter uma noção mais ampla do seu day trade, tá? Dos seus valores, da sua evolução com os robôs ou também com estratégia manual. Fez lá a estratégia manual? Ah, ganhei 10 dólares no dia 7. Olha quanto que foi aqui, ó, na parte visualizável. Ele já aumentou bem. Aí você vem aqui, no outro dia não operou. No outro dia também não. Chegou aqui, perdeu, infelizmente, 2,78. Vai aparecer aqui também. Tá vendo? Você vai completando a planilha e ela vai aparecendo tudo automático para você. Quando você terminar o mês de janeiro, você vai lá no resultado meses, ó. Janeiro, aqui foi 14,11 dólares. Você vem aqui, janeiro de 2023, 14,11. Todo mês que você terminar, você vem e planilha o seu resultado, se foi positivo ou se foi negativo, para você ter uma visão mais ampla aí dos seus resultados em geral, tá bom? Então é uma planilha bem dinâmica aí para você estar gerenciando a sua banca, tá? Você pode colocar valor positivo, pode colocar valor negativo, sempre para você ter noção também dos dias que você ganhou mais, dos dias que você ganhou menos, qual bot você utilizou. Caso você coloque uma estratégia, não tem problema. Você vem aqui, ó, você não utilizou um robô, você utilizou uma estratégia manual. Estratégia manual. Aí vocês escrevem da forma que você quiser. Ah, não quer colocar estratégia manual. Quando você colocar estratégia, vai estratégia over-under. Pronto, uma estratégia que você pode fazer manualmente, que você coloca over-under. Só para saber o que você utilizou no dia que você ganhou e no dia que você perdeu. Bem interessante aí para você não perder o controle, tá? Então, a segunda parte bem mais fácil o entendimento, só você irem aí completando a aba certinho, mas na calculadora voltem sempre no vídeo, tá? Expliquei número de stop loss, limite de perdas e também como utilizar loss virtual corretamente, colocando os loss virtuais na conta do seu limite de perda consecutiva, tá? Se você utilizar limite de perdas, você não precisa colocar na conta lá o loss consecutivo, porque ele vai continuar trabalhando normalmente. Aí limite de perda você vai pegar apenas essa faixa azul. Aí limite de perdas consecutivas, sempre lembrem-se de somar ao número de loss virtuais que vocês estão utilizando, beleza? Então é uma aula longa. Assistam novamente caso vocês fiquem com dúvidas, tá? Porque eu sei que para quem está vendo agora essa explicação pode ficar meio confusa, mas assista, reassista e assista novamente, tá bom? E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham aí sobre a corretora, sobre os robôs, sobre a plataforma, deixem aí nos comentários. Quero começar de uma forma mais séria nesse mercado. Tem aí o Trader Consistente aí na descrição também. Mas é isso. Segue no Instagram também, o Trader Binário. E é isso aí. Até mais.